Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Bom dia, irmãos. Hoje nós estamos encerrando a nossa série Família como Cristo. Em nosso último encontro, nós iniciamos a nossa mensagem Projeto Família. Falamos a primeira parte dessa mensagem e hoje nós vamos entrar na segunda parte desta mensagem. Afirmamos que a família é uma representação da Trindade e que da relação existente em cada pessoa da Santíssima Trindade emana a fonte da relação intrafamiliar. E a família foi assim projetada por Deus, com o propósito de servir ao reino de Deus. Ela não só esboça a imagem da Trindade, como por meio dela, cada membro é preparado para viver em conexão com a Trindade. E dessa forma também com o seu próximo. E é interessante que na nossa jornada, na vida, na nossa caminhada, nós nos agarramos a algumas coisas. Por exemplo, nós nos agarramos a banco da igreja. Muitas vezes nós não conseguimos abrir mão, por exemplo, desses bancos. Por quê? O que te prende, por exemplo, a este banco da igreja? A história? A tradição? Por exemplo, se nós tivéssemos aqui cadeiras, no lugar de bancos, cadeiras mais confortáveis, talvez você poderia ficar 1 hora, 2 horas assistindo um culto, sem sair daqui com dor na coluna, como eu muitas vezes saio. Tenho uma hérnia de disco e me incomodo. Que benção que seria, não é? Por exemplo, nas quartas-feiras, a gente quer fazer um movimento onde nós queríamos que as pessoas ficassem e orassem em grupos de 4, de 5, a cadeira basta você pegar e virar para trás. Agora, como é que você vai pegar um banco desse aqui e vai se mobilizar? Aí fica um sentado torto, olhando assim para trás, fica tudo torto. Não, mas o banco, Jesus disse que tem que construir templo e construir bancos de madeiras onde vocês fiquem sentados. Não existe, mas nós nos agarramos como se fossem fatos históricos. Quem disse que para pregar a palavra de Deus eu preciso sempre ter um púlpito enorme na minha frente, grande, né, para mostrar, né, o poder do pregador, né? Então, quanto maior, né, antigamente era assim, né, as pessoas queriam fazer maior, dava, né, aquela... Hoje já só faz alguma coisa mais simples, você pode pegar, levar fácil para cá e para lá, tudo, né, tem se adaptado. O que nos prende a isso, né? Por que nós temos que ficar em pé e se sentar? A palavra de Deus não vai fluir porque eu sentei aqui, então. Deus não vai mais falar. Nós ficamos presos a tantas tradições, a tantos costumes, que não precisam existir, que não precisam fazer parte da história da igreja. Agora, o que me incomoda é que aquilo que nós precisamos verdadeiramente se agarrar, nós abrimos mãos. E nós estamos falando de família, e nós temos conversado sobre família, entendendo que família é projeto de Deus, que foi construído a partir da própria Trindade como modelo e referência. Entretanto, nossa sociedade emergente vai abrindo mão dessa estrutura construída por Deus, e muitas vezes nós também, a começar em nossas casas, em nossos lares, aquilo que nós não podemos abrir mão são dos princípios e valores que Deus estabeleceu, por exemplo, dentro da família. Abrir mão do banco eu posso, abrir mão do púlpito eu posso, sentar-me aqui, que diferença isso faz? Mas abrir mão de princípios e valores que estão claros na Bíblia, eu não posso abrir mão. Como, por exemplo, a questão da família. E hoje, nós veremos que a família, ela presta um papel fundamental para a construção do ser humano. E nossa mensagem, o que eu quero mostrar é que é em casa que cada indivíduo
aprende a ter um coração de servo. É no lar que uma criança começa a ser forjada, formada. Ela tem o início do seu caráter sendo construído. É no lar. E segundo, os estudos, é de 0 a 6 anos que o caráter do indivíduo é formado, é construído. Então esse é um papel que os pais não podem abrir mão. Entretanto, hoje se abre mão disso. Então entenda que logo que a criança nasce, tem início o processo de formação da sua personalidade. Ou seja, aquele conjunto de características psicológicas que define como aquele ser que nasceu irá interagir com as pessoas e com o mundo. Dessa forma, a relação do novo indivíduo com as pessoas mais próximas, principalmente os pais, merece muita atenção e um cuidado especial, a fim de que todas as necessidades físicas e psicológicas dessa criança sejam satisfeitas. E preste atenção, qualquer carência grave na vida deste pequenino, dos 0 aos 6 anos de idade, pode acarretar prejuízos enormes à formação psicológica da criança. E como discípulo de Jesus, você, que hoje aqui está, que é discípulo de Jesus, que entregou sua vida a Ele, que é um servo de Cristo, você precisa educar seu filho para que ele tenha um coração de servo. Os pais de hoje educam os filhos nos moldes que a cultura emergente propaga. Mas eu quero dizer que você que se diz discípulo de Jesus Cristo, seguidor de Cristo, precisa educar seu filho para que ele tenha um coração de servo. Isto significa que você tem um compromisso com Deus de cuidar do coração do seu filho, da sua filha, principalmente dos 0 aos 6 anos de vida. Você tem um compromisso de trabalhar no coração do seu filho para que ele tenha um coração de servo, um coração para se tornar discípulo também de Jesus Cristo. A igreja, ela oferece o ministério infantil como um apoio aos pais, mas cabe aos pais a tarefa. E você deve trabalhar para isto. Veja só o que diz Marcos, capítulo 10, do verso 42 ao verso 44. Você pode acompanhar na tela, se você quiser ler na sua Bíblia, né, também no seu smartphone, no seu aplicativo, fique à vontade. Diz assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas? Não será assim entre vocês. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Você já pensou nessas palavras de Jesus? Você já meditou nessas palavras? Jesus nos ensina, é isso que ele está dizendo, que os governantes de nossas nações, né, que o Bolsonaro, que os nossos senadores,
que os nossos deputados, vereadores, prefeitos, que estes homens que exercem poder, Jesus está dizendo que estes homens, todos, revestidos de autoridade que nós demos através do nosso voto, eles usam o poder para serem servidos. Talvez alguns poucas não o façam dessa forma. Mas que a grande maioria, e é isso que ele está falando, que os governantes usam do poder para serem servidos. E aí ele está dizendo que não será assim entre nós, os seus discípulos. Não. Ele espera que nós usemos o poder que nos foi dado para servir. E Deus nos revestiu de poder e autoridade para servir. É isso que Jesus espera. Nós, cristãos, temos que priorizar o servir e não ser servido. A estrutura familiar criada por Deus, ela contribui para que todos os membros da família se desenvolvam espiritualmente, emocionalmente e fisicamente. Na família, nós encontramos, então, eu diria, todas as condições necessárias para aprendermos a viver a vida como Cristo deseja que vivamos. E eu sei, queridos, eu sei que algumas famílias mais destroem seus membros do que constroem. Mais destroem personalidades do que constroem. Eu sei. Mas a família é a estrutura que Deus preparou e construiu para que possamos ensinar desde pequeno o indivíduo a ter um coração de servo. É na família. E você sabe que é interessante que isso é ensinado nas atividades familiares triviais. Aquelas atividades do dia a dia. E que às vezes os pais ensinam, eu diria às vezes até sem perceber que estão ensinando os filhos a terem um coração de servo. E eu quero dizer o seguinte, ter um coração de servo é importantíssimo para nossas vidas, porque nós fomos levantados e chamados para servir, e não ser servido. Servir, ter um coração de servo, exige duas características que eu quero destacar nesta manhã. Talvez você pode até pensar em mais, mas eu vou destacar duas nesta manhã, que se aprende em casa, com atividades triviais. Servir por servir e servir com contentamento. Servir por servir. Interessante. Você quer pensar em servir por servir? Pensa assim, olha, Jesus disse o quê? Servir é perdoar aquele que me feriu. Eu perdoo, tomo a decisão de perdoar, eu não ganho nada com isso. Falando, né? Perdoo. Alguém me feriu, isso é servir por servir. Servir por servir é andar uma milha a mais com aquele que já te fez caminhar uma. Servir por servir é você dar a outra capa para aquele que já te levou uma. É você deixar alguém pegar o livro da tua estante e ele não devolveu nem o primeiro livro que ele pegou emprestado. É você socorrer aquela pessoa que você nunca viu na vida. Estender as mãos. Servir por servir. Então, quando eu estou falando aqui do servir por servir, preste atenção. Eu não estou falando que nós conversamos no domingo passado. Não é aquele servir responsável. Isto é, não é o servir que é a minha responsabilidade. Porque aquilo que é minha responsabilidade, cabe a mim fazê-lo. Mas eu estou falando daquele servir
que não é minha responsabilidade. De servir naquilo que ninguém quer fazer, nem você quer fazer. Entretanto, você o faz, porque você sabe que alguém precisa fazer. Então eu vou lá e vou prestar um serviço. Vou servir por servir. Não é minha tarefa, não é minha responsabilidade, mas eu estou vendo que aquilo precisa ser feito e eu vou, então, me dispor a fazer. E é interessante que a gente aprende isso em casa. E eu vou dizer agora uma coisa, os filhos não vão gostar. E eu quero que vocês, filhos, não fiquem nervosos, porque um dia vocês vão ser pais. Mas os pais, entendam também o que eu vou dizer com muito amor. A Bíblia diz assim, olha, Jesus termina Marcos 10, 44, falando assim, quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Quem quiser ser o primeiro no reino de Deus, deverá ser escravo de todos. A palavra escravo é a palavra doulos no grego. Ela é usada tanto para servo quanto escravidão. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele gostava de escrever e logo dizer assim, eu, escravo de Cristo. Pedro usa também essa terminologia. Jesus morreu na cruz por você e por mim. Jesus pagou todo o preço do pecado e nos fez livres, verdadeiramente livres. Se existe um ser humano livre, é aquele que crê nessa verdade de Cristo, porque Ele pagou o preço, nada mais há contra nós, não existe condenação. É interessante que, quando eu conheço essa verdade, e tendo o amor de Deus, o quanto Deus fez, o quanto Deus se deu, o quanto Deus se entregou, e eu entendo que foi Deus, não foi alguém normal, humano, foi Deus que se fez homem, deixou toda a sua glória, toda a sua riqueza, morreu por mim na cruz. Quando eu entendo essa verdade, e aí eu entendo que Ele me libertou, não existe mais pecado, não existe mais condenação sobre mim, nada mais, toda a dívida foi paga, eu sou livre, não existe algemas, portanto eu sou livre, mas o amor de Deus que é tão imenso, e quando eu compreendo Deus Todo-Poderoso, se fez como eu, morreu em meu lugar, pagou o preço do meu pecado, livremente eu sou constrangido, livremente pelo amor, é o amor que move, não é um pedido, não é uma obrigação, mas movido pelo amor, eu me entrego a Cristo e falo, Senhor, eis aqui, teu servo, e me coloco nessa posição de escravo. E quando Paulo escreve, eu escravo de Cristo, não é porque Cristo escravizou ele, correntou ele, não é porque Jesus foi lá e aprisionou Pedro, é porque eles entenderam essa verdade de livre coração, eles se colocam agora como servo. Eis-me aqui, Senhor. Eu sou teu servo, sou escravo do Senhor, eu abro mão de todo o meu viver, da minha vontade, do meu querer, para te servir, para fazer aquilo que o Senhor quiser que eu faça, aquilo que talvez outros não queiram fazer, eu estou aqui, como teu escravo eu me coloco. Isso é algo do coração. E onde nós aprendemos a viver assim? Onde nós vamos aprender a viver como escravos, como servos? Em casa. Em casa. Então, eu quero dizer o seguinte, sabe quando isso aprende? Eu me lembro que muitas vezes, na minha infância, eu jogava futebol na rua. Jogava futebol com meus colegas, meus amigos de infância, na rua. A minha rua, na frente da minha casa, era aquelas ruas de paralelepípedo. Não sei se muitos aqui conhecem, aqueles blocos, e eles nunca são muito bem alinhados, não, De vez em quando a gente dava um chute naquele negócio, aí doía, mas nós jogávamos futebol ali na rua ali. E eu estou lá na maior diversão, com os meus amigos, no meu horário de futebol, daqui a pouco eu ouço um grito, Cornélio! É minha mãe gritando. Chamava lá dele, Aí vinha lá, vai lá no açougue pegar carne. Estou na hora da partida de futebol, jogando, minha mãe me chama para ir no açougue. Meu filho nasceu para isso, cara.
para de vez em quando ser escravo, para de vez em quando aprender a servir. Isso é o servir, que não é tua função, que não é tua responsabilidade de fazer, mas que você vai aprendendo em casa. Isso várias vezes, né? Eu tinha que deixar aquele futebol. Você pensa que eu deixava feliz a vida? Largava tudo lá e vamos lá buscar carne. Eu tinha que descer 2,5 quadras praticamente para ir lá no açougue. Ou às vezes, vai lá no mercado porque precisa de um creme de leite. Assim era assim. Meu filho é para isso. Entendeu? O filho nasceu, tem que aprender a servir por servir, tem que aprender a servir. E neste sentido, o que eu quero dizer é aquele servir que não é responsabilidade. Você sabe quando você está nesse friozinho agora, gostoso, quem sabe à noite, né, você pede aquela pizza, e você já enrolou a coberta, enfim, você está lá quentinho, aí o cara motoqueiro toca lá, o que você faz? Filho, vai lá buscar a pizza lá. Filha, vai lá buscar a pizza. Ah, pai, não sei o quê. Vai, já olha feio. Vai buscar a pizza, moleque. Aí ele vai lá e busca. Ele vai aprendendo a servir. Porque na vida a gente não faz só aquilo que quer e o que gosta de fazer. Vai chegar uma hora que ele vai chegar lá no trabalho dele e o patrão dele vai mandar fazer alguma coisa que ele não quer fazer, que ele não gosta. E ele não vai poder simplesmente dizer, o que quer? Eu não vou fazer isso não, meu. Não é assim que funciona a vida. Então em casa você precisa ensinar. E é assim mesmo, ensina com as coisas triviais. Ensina o filho a obedecer, ensina o filho a servir. Ah, eu não sou escravo. Não, você é escravo sim, vai lá fazer lá. Você é o servo aqui dessa casa. E se ele falar alguma coisa mais, você fala assim, ó, quando eu era pequenino, era a minha vez. Mamãe mandava eu ir lá lavar a louça, eu tinha que lavar a louça. Eu fazia também. Agora é sua vez. Só que nós começamos a achar que não, nossos filhos não podem, tadinho, nossos filhos não podem trabalhar. Gente, as crianças de hoje, vou te contar, não tem aqui nem um pequenino, né? Mas tão chato demais. Você leva eles para um acampamento, aí passou um galinho, fez assim, ó, nem sangrou, mas arranhou. Aí vem a mãe e o pai ainda reclama depois para o líder lá do acampamento, porque fez um arranhão. Meu, eu jogava futebol no paralelepípedo, eu chutava aquele negócio, doía, quebrava a perna, caía muitas vezes, eu chegava em casa já todo sangrando. Você acha que minha mãe e meu pai ligavam? Meu? Um dia eu levei uma pedrada na cabeça, eu fiquei um buraco aqui assim na cabeça, um buraco, saí sangrando assim, ó. Só foi descobrir à noite. E foi de manhã, só foi descobrir à noite. Porque no dia minha mãe resolveu que eu queria passear na casa do meu tio. Daí eu não tinha falado nada, né? Eu fui lá, meio assim, molhei um pouquinho, aquele negócio e tal. Aí minha mãe veio, não, mas esses cabelos desse jeito. E estava tudo coagulado aqui, assim, né? Eu falei, não, tá ótimo. Não, ela pegou o peito na cabeça e abriu tudo aquele negócio. Ela quase morreu do coração. Aí, não teve jeito, eu tentei esconder, mas a coisa não teve jeito. As mães de vez em quando também querem fazer, né? Não ouve, né? O filho, não precisa, né? Então, mas filho é escravo, mas quer fazer, tá bom, né? Tem que fazer, né? A gente tem que ensinar os filhos nesse sentido, servir por servir. Tudo tem seu momento na vida, tudo tem seu, sabe, o seu tempo. E olha, eu estou aqui hoje inteiro. Né? Eu tenho certeza, muitos de vocês estão aqui inteiro. E aprenderam isso. A servir por servir. Nenhum fez mal para ninguém, não é? Lá buscar uma pizza de vez em quando, no açougue, pegar carne, separar algumas coisas. Por quê? Porque isso é vida. E nós temos que ensinar nossos filhos, eles têm que aprender assim a servir, precisam aprender que tem que servir muitas vezes por servir. E vai ser assim. Agora eu só quero dizer uma coisa, você pai que tem mais de um filho, 2, quem sabe, 3 filhos, você que tem mais de um filho, você precisa equilibrar isso. Né? Você também pede só para o mesmo filho todas as vezes, ele vai começar a achar que você odeia ele. Né? Ele vai falar, porra, por que ele não pede para minha irmã? Ai, nossa, não, equilibra esse negócio direito, essa balança, né? Tá? Põe uma escala lá. Não é gostoso você ser pai, você come, suja tudo, depois fala, filho, vai lá lavar. Ué, faz parte, né? Faz parte.
E outra coisa que eu quero dizer é que é preciso aprender a servir com contentamento. Ensinar o filho a servir e encontrar alegria no servir. Essa é uma lição que também se aprende em casa. E quando nós estamos falando, né, de construir um coração de servo, tanto o servir quanto o servir com contentamento, é a forma que você está construindo no seu filho uma motivação correta para se viver a vida. Você está produzindo nele um coração de servo, isto é, ele tem a motivação correta. Aqui, ó. Por isso que é um pastorear. É um pastoreio que você está fazendo com seu filho. Então, ensina seu filho, por exemplo, a servir com contentamento. E quando eu falo servir com contentamento, também quero deixar claro uma coisa. Eu falo de ensinar ele a viver feliz em todas as circunstâncias da vida. Só que eu estou falando de um modo de vida. Eu estou falando de um viver feliz, não de um instante ou um momento circunstancial da vida. Às vezes existem momentos na vida que é momento de chorar mesmo. É momento de se entristecer. Mas que você possa aprender que a vida em si como um todo, ela deve ser vivida com bom humor, feliz. Eu não sou um cara, vou dizer bem a verdade, não sou um cara muito bem-humorado, não. Não sou. Mas preciso aprender também a ser. E preciso ensinar meus filhos. Acho que eu também não fiz essa tarefa muito bem também não, né? Mas a gente tem que ensinar a servir com alegria, nós temos que ensinar a viver a vida, porque a vida é um serviço a Deus, é um serviço ao próximo, e nós temos que ensinar a viver essa vida em serviço com alegria. Então, eu vou dizer 3 coisas que eu acho que é importante para isso, que nós vamos aprender em casa. Aprendemos a ser felizes mesmo em meio às tribulações. Mesmo em meio às tribulações. Isso por quê? Porque é em casa que você ensina ao seu filho que você confia em Deus, apesar das circunstâncias que você pode estar vivendo. Mas que o Deus que você serve é um Deus comprometido com você também. Que te ama, que te cuida, que olha por você, que não promete. Em momento algum na Bíblia, Deus promete que nós não teríamos tribulações, dificuldades, mas que promete estar presente conosco em todo o tempo. Que promete estar conosco e nos abençoando em todo o tempo. Se nós nos agarrarmos a Ele, Ele há de nos conduzir em vitória. Então, ensine isso ao seu filho. Ensine. Mostra a ele que você confia em Deus, para que ele possa também criar e desenvolver essa confiança. Nós aprendemos que a tribulação ela é momentânea. A tribulação ela é um período em nossas vidas, mas que há de chegar o novo amanhã. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que pode sim chegar o novo amanhã. Creia nisso, confie nisso. Ensine teu filho a acreditar nisso. Por quê? Porque a vida não terminou na cruz. Jesus sofreu, mas Ele ressuscitou ao 3º dia, venceu a morte, fez tudo novo, e tudo novo será feito em nossa história, em nossas vidas. A vitória nossa é certa, amém? Segunda coisa, você precisa ensinar para o teu filho. Nós aprendemos em casa que a alegria é um sentimento produzido pela gratidão. Quem é grato pelo que tem, é feliz. Quem é grato pelo que tem, ele é grato porque está satisfeito no que tem. E não vive ansioso pelo que não tem. Quem vive ansioso pelo que não tem, não é feliz, porque está sempre desejando aquilo que não tem. Está sempre criando expectativas sobre algo que não tem, e ele joga a sua felicidade àquilo que não tem. Mas se você vive com contentamento, se você se satisfaz no que tem, você é feliz.
E Deus vai colocando aquilo no seu caminho que você for precisando, porque Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos e necessitamos. E antes mesmo que você peça aquilo que você necessita, Deus já sabe do que você necessita. Outra coisa, nós aprendemos em casa, que servir é a melhor forma de sermos felizes. Se você vive para si mesmo, você nunca estará feliz. Muitas pessoas deixam de experimentar uma vida de contentamento, de felicidade, porque elas desejam que o seu mundo seja exatamente da forma que elas querem. E acabam sofrendo, porque elas criam expectativas sobre os outros que eles não poderão cumprir. E isso acontece nos casamentos, né? Muitas vezes desejo que o cônjuge seja o príncipe encantado que você sonhou a tua vida inteira. Ai, gente, meninas, né, coitadas, eles não são. Vocês vão descobrir na caminhada que nenhum homem é perfeito, nenhum ser humano, assim como você não é perfeita. Mas às vezes você cria uma expectativa tão irreal, e aí depois sofre por causa disso. Às vezes cria essas expectativas sobre os filhos. E aí os filhos também não respondem da forma que você esperava. Às vezes é no trabalho. Muitos sofrem por causa disso. Criam expectativas erradas sobre o outro. E colocam sobre o outro. E aí não são felizes porque jogaram essa felicidade sobre a expectativa de um ser humano. Maldito o homem que confia no homem, diz a Bíblia. Muitos pais, por exemplo, servem na igreja, vêm para a igreja como uma obrigação. Vêm servir com um sentimento de infelicidade. Eu vou lá porque tem que ir, né? Como se Deus te obrigasse a vir aqui. Ou o pastor vai lá passar. Eu não faço isso. O pastor vai passar lá na minha casa lá, e vai me obrigar a vir. Por que você não está indo na igreja? A gente fica esperando isso, o pastor vai perguntar. Meu, se você vem na igreja, porque o pastor tem que passar na tua casa, você vem aqui obrigado, porque senão o pastor vai vir aqui em casa. Você acha que Deus está feliz com isso? Você pode até me enganar, estando aqui sentadinho, mas você acha que Deus está feliz com isso? E o pior não é isso, o pior é que os filhos percebem isso. Os filhos percebem os pais que vão na igreja e que acham que é um peso ir para a igreja. Que vão para a igreja e vão servir infeliz. Aí quando esses filhos chegam na adolescência, porque é aquela fase que daí ele já começa a querer responder, né, por si. Aí o pai, vamos para a igreja? Não, não vou, pai. Não, vamos lá para a igreja. Não, não vou. Por quê? Porque ele vai lembrar. Fala, meu pai ia para a igreja, ele é um infeliz. Ele ia lá para a igreja e estava sempre murmurando. Ele ia para a igreja fazer alguma coisa, aí ele metia a boca, mas aquele irmão é chato, aquele irmão lá fica... Eu vou querer ir na igreja para quê? Para ser infeliz? Então, assim, tem pais que plantam e semeiam as coisas erradas em casa e depois acham que vão colher filhos abençoadores, cheios de vida, que quer vir para a igreja. Meu filho não vem, por quê? Porque você passou a vida metendo a boca lá no irmão, na irmã, você passou a vida toda, né, fazendo coisas que não deveriam ser feitas. Cada vez que você participava de um evento da igreja, você reclamava, vou ter que contribuir para a feijoada lá, não sei lá o quê, vou ter que fazer... O filho está vendo, o filho percebe. E se tem uma coisa que o filho percebe, é o nosso coraçãozinho, gente. Você pode até não falar, ele olha para a tua cara e ele já entendeu. Já entendeu. Então, cuidado. Como é que você quer construir um coração de servo no seu filho se você não cuida do seu coração também? Então, cuide do seu coração também. Eu quero dizer para vocês, para terminar essa mensagem, a nossa
estrutura familiar. Ela contribui para que nós possamos aprender a vivermos de forma digna do Senhor nosso Deus. Respeitando as autoridades, assumindo a responsabilidade de nossos atos e vivendo a autonomia conquistada por Cristo na cruz com responsabilidade. Mas ela também é o lugar para moldar os nossos corações. É na família que os nossos corações são moldados. Através da família, Deus constrói em nós um coração de servo. Portanto, olhe para a sua família e busque aprender a servir a partir da sua casa. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.